Olá, eu sou Juliana Freitas e hoje estou começando o 4º episódio do Blá Entre Papos e Vinhos. E estou aqui, gente, solitária, sozinha, porque a dona Rose e o seu Maurício foram viajar. Mas eles me deixaram com uma missão muito nobre, porque hoje a gente vai falar de um tema super importante, pelo qual eu estou passando, e que eu achei que era dever a gente trazer para a gente dividir conhecimento, falar sobre isso, desmistificar algumas situações. Então, acompanha a gente, mas acompanha também porque vamos ter sorteio. Dona Marô, que é a nossa patrocinadora, vai sortear um almoço ou um jantar com acompanhante. Então, você tem que ficar até o final. Aliás, não é só ficar até o final, é fazer bastante comentário, porque você sabe, né? O aplicativo vai puxar aquele nome que mais fez comentário. Então, participa. Quero agradecer demais pelo patrocínio do Jaque Janine, que é onde está o estúdio, inclusive. É uma sala aqui no Jaque Janine, esse lugar maravilhoso, que fez meu cabelo e minha maquiagem. Um beijo para o Júnior, para o Acácio e para o Matheus e para todo o pessoal aqui do Jaque Janine. Também agradecer a Dona Marô, que é a nossa patrocinadora, e o Bright, que fornece os vinhos. E hoje a gente está com esse vinho maravilhoso, australiano. Eu já tinha tomado ele, tá, gente? Por isso que eu estou falando que ele é maravilhoso. E que vai estar em promoção esse final de semana no Bright. Então, não percam. Gente, antes de apresentar, vamos fazer um brinde? Vamos. Vamos lá. Saúde, né? Saúde. Hoje é Nossa. saúde. Saúde. Eu estou aqui, gente, com a doutora Chaine Calil, que é ginecologista, e com minha amiga Márcia Rosalém, que também é dona da Dona Marô e nutricionista. Pessoal, muito obrigada, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Ju, pelo convite. Tem que brindar e beber, né? É. Dizem que dá azar, eu não acredito em azar. Então tá tudo certo. Começar falando um pouquinho, doutora, do que é menopausa? O que é esse negócio chamado menopausa? A menopausa, ela é uma fase da vida onde a gente termina a nossa função reprodutiva. E para a gente definir a menopausa, a gente precisa estar sem menstruar há 1 ano. É isso que marca a menopausa. Então, a gente vai passar por uma fase anterior, que é o climatério, que é o período onde a gente começa a irregularidade menstrual e, eventualmente, algum sintoma. Mas, enquanto tivermos menstruação, não estamos na menopausa. Para a gente definir, entrou na menopausa, tem que estar há 1 ano sem menstruar. Mas aí, esse período anterior, então, é o climatério, mas já é um período em que os sintomas já aparecem. Sim. A gente pode começar a ter sintoma anos antes de parar de menstruar. E a gente chama essa fase de climatério, que é a fase onde a gente começa a ter a alteração da menstruação e onde pode começar a aparecer os fogachos, as dores, as alterações de humor, o desânimo, a fadiga, uma lista de sintoma infinita, gente. Vai de A a Z. Eu sei bem. Os mais frequentes são esses, o ressecamento vaginal, a queda de libido, são muitos sintomas. Eles podem realmente começar a aparecer muito antes do término da menstruação. Bacana. A gente trouxe a Márcia aqui para falar um pouquinho também da importância da alimentação nesse período. Com certeza. Não só nesse período, mas depois dos 40, que a mulher passa por muitas transformações, né, Márcia? Então, isso mesmo. Uma queixa grande das mulheres nesse período é onde a mulher fala eu ganhei um pouco mais de peso e antes eu fechava a boca, ficava um tempinho sem comer, eu já perdi aqueles quilinhos. E agora eu não perco mais. Exatamente. Então, lembrando que quando a mulher entra no climatério, ali na menopausa, onde os sintomas vão acontecendo, onde os hormônios vão caindo, o que servia para você antes não serve mais agora, né? Então, precisa sim ter uma estratégia nutricional correta, um cardápio individualizado, onde vai servir para aquela mulher, onde vai ser analisado os sintomas que ela está sentindo e a gente fazer um cardápio onde naquele momento vai ser ideal para ela. E não é só para não ganhar peso, né? É também para ter um bem-estar melhor. É um bem-estar, para ter mais energia, de repente para reduzir um pouco da gordura abdominal, mas para ter uma energia, para ajudar um pouco mais na recuperação da massa muscular, que é um dos sintomas também que acontece nesse período. Então, a alimentação é muito importante. Eu não tenho dúvidas disso. Eu sinto muita indisposição abdominal.
Muito. Sim. Meu abdômen... É alimento. É assim, eu tô ótima. Aí eu vou comer um queijinho desse, que a Márcia já vai falar, gente. Mas eu vou comer um queijinho desse. Parece que comi um boi com uma garrafa de Coca-Cola desse tamanho, porque a minha barriga ficou... E fica. Sim. Fisicamente, ela amplia. Faz É o assim, estufamento, estufamento. né? Flatulência, gases. E é um dos sintomas fortes, né? É um sintoma. Do climatério. Do climatério e do processo de caminhar na vida, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma tendência a acumular um pouco mais de gases na região abdominal. Mas aí eu acho que eu vou pegar esse gancho da Márcia, porque eu diria que a alimentação é fundamental. Fundamental. É o pilar. Você não vai ter uma distensão abdominal se você não comer alguma coisa errada. Exatamente. Então, você vai ter só por conta do alimento. Né? É fato isso. Então, o pilar, né, de passar por essa fase com bem-estar, eu costumo falar que é um tripé. Ele está baseado na alimentação, então uma dieta bem balanceada, com os nutrientes adequados, com a quantidade de proteína adequada, pouca gordura, pouco carboidrato, cuidando de qual carboidrato come, é um dos pilares. Atividade física é inegociável, não tem negociação. Antigamente você não fazia, ou você pulava, agora não, agora é obrigatório. Não existe opção. Não tem opção. Eu lembro Agora um dia você tem no que consultório que a doutora falou isso pra mim. A doutora falou assim pra mim, não é uma opção. Você vai sair daqui hoje, amanhã você tem que me dar certeza que amanhã você vai pelo menos caminhar. Porque a gente procrastina. A gente inventa desculpa pra gente mesma. A gente acha que não horário, tem como. não vai dar, né? Até a hora que a gente se depara com a doença. Com a doença mesmo. Aí a gente encontra uma forma. Então, antes da gente adoecer, a gente tem que fazer a lição de casa. Lição de casa. E a lição de casa é no básico, é se alimentar bem, é fazer atividade física. E aí, para nós que estamos nessa fase do climatério e da menopausa, se tiver indicação, tratar com a terapia de reposição, se for possível e necessário. É bacana falar da terapia de reposição, né? Porque também existem algumas polêmicas sobre isso. Como que é a terapia de reposição? Até onde ela é saudável? Quem pode fazer? Como que funciona isso? A terapia de reposição, o nome já diz, né? Nós vamos repor aquilo que nós produzíamos nos nossos ovários e que vamos deixando de produzir, porque é isso que acontece na menopausa. O ovário para de funcionar, então os hormônios que ele produzia caem a níveis muito baixos, por isso que a gente tem os sintomas. Quais são esses hormônios? O estrogênio e a progesterona. Então, a base da terapia de reposição está no estrogênio e na progesterona. Hoje está super na moda essa questão da testosterona, acredito que você vai perguntar. Essa é uma grande polêmica, né? Porque mulheres são seres que produzem testosterona em doses baixas. Então, é normal para nós termos testosterona em doses baixas. Então, quando a gente dosa a testosterona e ela vem baixa no exame de sangue, isso não significa necessariamente que a gente precise repor. Existe uma indicação muito específica para essa reposição e aprovada por um consenso, que é tratar a síndrome do desejo sexual hipoativo. Então, a testosterona para nós melhora a libido. Praticamente é só isso. Só. A gente tem um ganho secundário, que é a melhora da massa, da massa magra e a melhora do nível de energia. Mas não existe um consenso na literatura, eu estou falando pelas sociedades médicas, Sociedade de Mastologia, de Endocrinologia, de Metabologia, de Ginecologia, sociedades respaldadas. Não existe uma indicação de repor testosterona para este fim, ganho de massa, melhora da performance, não existe. A única indicação é tratar o desejo sexual hipoativo. Então, voltando na sua pergunta, o que a gente repõe? Inicialmente, estradiol, sim, que é o estrogênio, e a progesterona. E, em casos específicos, a testosterona. Existe algum risco, doutora, ou não é aconselhável para pessoas que tenham casos de câncer na família, que tenham, de repente, já encontrado alguma coisa que, sei lá, tem alguma facilidade para ter? Eu esqueci o nome agora, como fala. Mas existe predisposição. Problemas cardiológicos, colesterol alto, alguma coisa assim, existe? Alto, né? Ou a reposição? As contraindicações que são
situações onde a gente está impedido de fazer, elas não são tão grandes. Claro que isso precisa ser discutido individualmente, como a Márcia falou, né, com o seu médico, com quem vai prescrever, mas ter história na família de câncer de mama não é uma contraindicação. Para terapia de reposição, a gente pode repor. A princípio, a terapia de reposição, ela aumenta muito pouco o risco da gente desenvolver um câncer de mama. O câncer de mama não é uma doença evitável. Quem tiver que ter, vai ter, repondo ou sem repor. E quando a gente compara grupos que repõem com grupos que não repõem, a gente tem um aumento muito discreto, a gente nem considera que isso seja significante. Então, a gente pode repor. A gente não pode repor para quem teve câncer de mama, para quem teve câncer de endométrio, para quem infartou, para quem teve uma trombose, para quem teve um AVC. Essas pacientes são impedidas de repor. Para elas, a gente tem que achar uma outra solução. Existem outras soluções? Existem. Cuidar da alimentação. Muito. Atividade física. Atividade física. Eu não repus. Eu não fiz reposição hormonal. E eu optei por não fazer reposição hormonal. E foi isso, atividade física e alimentação correta, assim, 100%. Não era escorregadinha, a mais ou menos. Não, eu fiz uma alimentação totalmente correta, baseada em todos os princípios que eu conheço. E eu passei por tudo tranquilamente. Eu digo que eu acho que quando eu comecei a lá descobrir, né, doutora, foi assim, bem devagarzinho, mas eu descobri. Eu me autoconheci, eu me autoaceitei, sabia que ia passar por aquele processo, passei por um processo tranquila, me autoaceitei e fui cuidando da alimentação e da parte de atividade física redobrada, digamos, porque realmente dá um cansaço, dá um desânimo, né? E você sente teu corpo mudar, mas fiquei muito de boa. Então, acho que a sugestão ou o conselho que a gente pode dar é isso, né? Que as mulheres se cuidem, que as mulheres procurem uma orientação e levem essa fase da vida leve, né? Não precisa ser pesado, não precisa né? ser não pesado. Precisa ser pesado. E eu acho que tem todos os tipos de mulheres, as casadas, solteiras, e acho que é uma coisa também que a gente poderia falar aqui, é em relação ao parceiro, né? Sim. Parceiro, ajudar a mulher nessa fase da menopausa, dando apoio, tendo conhecimento, procurando conhecimento, porque é uma coisa da família, né? É um assunto da família toda, que a família toda com tem toda que estar certeza. junto. O humor, às vezes, fica um pouco irritadiço. Instável, nem né? todos os dias a gente está disposta, nem sexualmente. Nem todos os dias a gente está em plena forma para nossos afazeres. E eu concordo totalmente com você. Eu não acho que a reposição seja para todas. Não é necessário repor para todas. Algumas mulheres conseguem passar por essa fase sem repor. Depois a gente pode voltar nos riscos, porque existem alguns riscos na reposição. E então são escolhas. Repor ou não repor é uma escolha. E aqui a gente tem a prova de que a gente pode passar de uma maneira saudável, mantendo um corpo saudável, né, tendo bem-estar, estando bonita e cuidando de nós mesmas, não necessariamente tomando hormônio, mas melhorando o estilo de vida. Isso é muito importante. Desculpa. Pode falar. Não, eu acho que eu ia complementar que o apoio da família, do parceiro, às vezes cobrando um pouco menos, exigindo um pouco menos, entendendo essa fase dos nossos filhos, de quem convive com a gente. A gente nem falou ainda do brain fog, né? Que é essa névoa mental. Que para mim foi a pior coisa. Que é muito ruim, porque você não se entende, você não entende por que a sua concentração está reduzida, por que você não está rendendo como você rendia, mas isso faz parte desse processo. E quando interfere no teu dia a dia, no teu trabalho, sim, você precisa ser tratada. Mas, às vezes, é só uma questão de ajuste, de você se cobrar um pouco menos, de você se exigir um pouco menos. Eu tenho visto as pessoas, às vezes... Eu falo que elas patologizam o cansaço. Cansaço virou doença. Cansaço não é doença. É diferente de você acordar cansada, acordar indisposta, passar mal durante porque não o dia, dormiu a noite de onda de calor, então passou uma noite se abanando de onda de calor. Às vezes elas entram no chuveiro de madrugada para aliviar o fogacho. Isso precisa ser tratado. Agora, não é uma coisa normal, não né? é uma coisa normal. Ou é
da menopausa, mas requer tratamento. Isso. Porque a gente precisa ter qualidade de Porque a vida gente para viver. Exatamente. Dormir, descansar para É. você acordar no outro dia bem, né? Bem disposta. E aí você também tem que pensar que hoje a menopausa nos pega num momento da vida onde a gente está muito produtivo. Muito auge. produtiva. Com filhos Eu ia adolescentes. falar isso Pra agora. faculdade. Muitas A Ju vezes. aí, ó, tá aí, ó, né? Duas meninas lindas. Eu ia falar isso agora, porque assim, é impressionante, né? A coincidência de que as mulheres entram na menopausa, as mulheres que têm filho, a grande maioria, e as suas filhas estão entrando na adolescência. É isso. Meu, eu sou uma mãe de 2 filhas, 2 adolescentes. Estamos todas juntas no mesmo barco e somos só nós 3 na casa. É uma loucura. São 2 transições. Elas transicionando para a idade adulta com todas as suas angústias, mudanças corporais, oscilações hormonais, e você terminando sua vida reprodutiva com todas as angústias, com todas as oscilações Parece hormonais. ironia, né? É uma ironia do destino. Eu fiquei pensando esses dias, Deus gosta de brincar com a gente. Não é possível, é porque é tudo... E, ao mesmo tempo, a maioria das mulheres da mesma idade que eu, que estão também numa fase muito produtiva, muito estressadas, porque tem que Sim. dar conta de tudo. Porque tem que dar conta de tudo. E não Mas tem que dar conta de Exatamente. tudo. Onde Não está tem que escrito dar que a conta gente de tem que dar tudo. conta Mas, de gente, tudo? Quem que depende, disse? porque se a gente for olhar para a realidade da mulher, principalmente a mulher que é solteira, ou se a gente sair um pouco da nossa bolha, que é solteira e ainda passa por um milhão de dificuldades, ela tem. Porque senão as coisas não acontecem. É porque, de repente, assim, você pensa, você fica preocupada em passar todo o bem-estar para suas 2 filhas, para a Olivia e para a Sim, Helena. sim. Tem que cuidar da alimentação delas, tem que cuidar do uniforme, tem que deixar tudo em ordem, da mochila, da tarefa de casa. Tem que cuidar do psicológico delas, da nota, se vai fazer vestibular ou se não vai. É tudo Isso, junto. É uma loucura. E, ao mesmo tempo, você tem um monte de cliente, ou você tem Seu que trabalho. sustentar uma casa. Uma casa. É uma loucura isso, Karina. É uma loucura, mas é uma loucura que a gente tem que refletir. Se todas essas pedras deveriam estar dentro da nossa mochila, se a gente deveria carregar tudo isso dessa forma. Porque sim, a gente tem demandas com os nossos filhos, com os nossos trabalhos, com os nossos parceiros. Eu vejo mulheres transicionando carreira aos 50 anos, Sim. fechando negócios e abrindo outros. Mas, às vezes, a gente se cobra demais. A gente se exige demais. A gente quer tudo perfeito. Nada pode sair do perfeito. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta de tudo isso. Então, é claro que a gente tem que se sustentar. Então, a gente tem que trabalhar para o sustento das nossas famílias. A gente tem, se nós temos filhos, supostamente nós deveríamos cuidar de criarmos adultos saudáveis. Mas será que esse processo precisa ser tão pesado assim, do jeito que a gente se impõe? Então, eu acho que a gente precisa refletir que filhos a gente está criando, porque a gente está mostrando para eles que a gente precisa estar sempre correndo, sempre atrasada, sempre fazendo mais uma coisa, que a gente não pode se permitir de falar, agora eu vou deitar aqui e descansar meia hora, porque eu estou cansada. E tudo bem. Tem dia que não dá, tem dia que não dá. Tem Mas dia que quando não dá. E quando dá, bate a culpa. Aí você sente e a culpa. culpa que não pode. Aí você não sabe descansar. Não sa- Outro dia eu fiquei... Porque acho se que as você meninas- descansar, você vai render, né? Não, outro dia as meninas foram pro pai, meu namorado estava não sei onde, e era uma terça-feira que eu não tinha nada à noite. Terça-feira é o único dia que eu não tenho nada à noite. Aí eu sentei assim, era umas 7 horas da noite, falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sabia o que eu tinha. Entra na banheira com sais de banho, abre a taça de vinho, liga uma música E vai relaxa. se curtir, Vai se vai se curtir, vai se curte. conhecer. Se quiser, se masturbe, se curta. Olha, a gente, Conheça, se né? conheça. É, a, vai, gente, por favor, a gente precisa de tempo pra gente. E a gente se dá prazer, né? Você falou da masturbação, mas não só a masturbação, mas me dá prazer de tomar um vinho, Do que você de assistir quiser. um filme De escutar romântico na música, TV. Ou silêncio, ou ficar em É, silêncio. exatamente. Do que você quiser. Gente, o papo tá tão bom. Eu vou dar boa noite aqui para as pessoas, que eu não falei ainda. O Maurício deve estar lá do outro lado me xingando, porque é ele que faz esse papel, né, Vini? Então, tem bastante gente. Mames, Rosa Freitas, Isaura. Pessoal todo dando boa noite, então a gente vai falar rapidinho, tá? Boa noite. A Cláudia Cia Vorchek, é isso, né? A Rose, eu estou por aqui, boa noite. Tá aí, mas não tá aqui, né, Rose? Não adianta, tinha que estar aqui. Merlin, a Rose, estou por aqui, mana, não iria perder. Tá ok. A Nilza, que é mãe do Mal. Rosângela Siqueira, Zezé Giacomo,
Felipe, meu namorado, boa noite. Marilisa Benetti, Maria Parra, a Rose de novo. Calma, gente. A Rose falou, ai, gente, estou com todos esses sintomas, que tristeza. E aí ela levanta a lebre para uma coisa, doutora. A Rose, ela vai me matar que eu vou falar isso, mas eu vou falar. Ela ficou, acho que uns 10 anos sem ir na ginecologista. Ela ainda não foi, diz para mim que foi, sabe? Aí eu pego no pé dela toda semana, porque a gente se vê toda semana. E aí ele disse que foi, mas não fez os exames ainda. Porque tem que ir no SUS, é aquela história que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar. Porque tem que ir no SUS, que é difícil, aí não pede o exame, mas faltou não sei quem, nananana. E eu vejo que ela está numa fase muito parecida com a minha e perdida, às vezes, porque tem os sintomas e não sabe tratar. Né? E é realmente complicado, né? Porque a gente estava falando aqui do apoio médico, como ele é importante nesse momento, né? Esse olhar. E muitas vezes a Rosi, ela fez uma cirurgia, ela não tem mais o útero, então ela não sabe se ela menstrua ou não, né? Então ela fala assim, não estou, mas você não menstrua, como que você vai saber? Não tem nada a ver, né, doutora? Não menstruar não quer dizer que não esteja no climatério. Quando você tira o útero, na verdade, os ovários provavelmente ficaram e então você não entrou na menopausa. Você só parou de menstruar porque você não tem mais o órgão que sangra, que é o útero. Nessa situação, para você saber se a menopausa chegou, você tem que dosar um hormônio no sangue. É um exame simples, nem é tão caro, e o SUS cobre, e tem nos postos, não é uma coisa tão complicada. Mas aí o que eu penso é que precisa de alguém que escute essa mulher, que ouça o que ela tem para falar. Exatamente. Que entenda o momento da vida que ela está vivendo. A gente tem médicos que fazem isso no SUS. Eu mesma trabalhei no SUS durante 14 anos. Meu pai trabalhou no SUS a vida inteira, inteirinha. E a gente escuta. Meu pai escutava e eu escuto. Hoje, escutava quando eu estava lá. Então, a gente precisa de alguém que possa acolher e fazer com que ela entenda em que momento ela está. E se ela precisar de ajuda, que ofereça ajuda, medicamentosa ou não medicamentosa. Sim, eu acho que é importante quando, né, a senhora fala, precisa escutar. Pode ser que aconteça algumas vezes de ir ao médico e não rolar a empatia, eu não gostei do médico. Continuar tentando, né? É claro. Continuar tentando, Troca, porque a nossa vida é prioridade, a nossa saúde é prioridade. E nós comentamos um pouquinho antes também a respeito da depressão, né? Sim. Que as mulheres se sentem essa canseira, esse desânimo. Acho que eu estou deprimida. E aí ela vai no médico e não é. E toma um remédio que nem é indicado para aquilo. Né? E aí começa a autodosagem e todo aquele transtorno. Sim. Mas não é, de repente ela está precisando mesmo ser ouvida pelos sintomas que ela está começando a aparecer na vida dela. Porque as oscilações de humor, elas podem ser um dos sintomas do climatério e da menopausa. Então, muitas vezes, você corrigindo os níveis hormonais, a depressão desaparece, o desânimo desaparece. Melhora, né? E ela se sente melhor. Por isso que precisa da avaliação médica. Não tem outro jeito, né? Olha só, tem muita gente aqui falando, estou com sintomas, acho que estou com sintomas, acho que sinto isso. Vamos falar, doutora, de novo, quais são os sintomas e explicar um pouquinho deles? Porque tem alguns sintomas que a gente realmente associa, talvez, com uma depressão, talvez com uma sobrecarga. Eu tive muito essa questão da névoa mental. Aí associa até Covid, né? Porque as pessoas falam, quem teve Covid tem névoa mental. Mas eu achei que eu estava enlouquecendo. Chegou um período assim que eu falava, não só enlouquecendo, né? Eu achava que eu não rendia mais no meu trabalho. Sim. Eu falava, gente, eu estou burra? Acho que eu estou burra, porque eu falava com você de manhã, à tarde eu já não lembrava mais. Eu não lembrava mesmo, Sim. nem de marcar. Sim. Era desesperador. E, realmente, com a reposição, acabou. Melhorei, assim, não 100%, porque, né, tem uma pessoa, mas uns 80% eu melhorei. Sim, e então, melhora mesmo, porque você devolve aquilo que você tinha. O que o seu corpo parou de produzir, sim, exatamente. A lista de sintomas é uma lista imensa. Vou começar por essa névoa mental, porque tem muita gente falando sobre isso, né? O nome em inglês é o brain fog, que começou a ficar mais evidente no pós-Covid, mas sempre existiu. Na menopausa, a gente sempre soube que estava lá. E é isso, essa sensação de que a gente não rende, de que o cérebro não se concentra, de que eu não aprendo, de que eu não dou conta. Uma tarefa que eu fazia, eu não dou mais conta de fazer. E isso gera frustração, isso gera angústia. E muitas vezes isso faz oscilação de humor, porque ela fala, não estou dando mais conta da minha vida.
E aquilo que a gente estava falando, quem está no entorno, o marido cobra, o parceiro cobra, a filha cobra, o filho cobra. Então, vai ficando um pouco pesado. Os outros sintomas que são bastante incômodos são os fogachos, que acordam a gente de madrugada. Os fogachos são os calorões, né? São as ondas de calor. É um calor que vem de dentro, né? Exatamente. Suar, sem nem tá calor. E pode ser tanto diurno quanto noturno, né? Exatamente. Pode ser tanto quando você acorda, quanto à noite. Exatamente isso. E que são muito incômodos, eles são rápidos, depois pode vir um friozinho, mas eles fazem a gente transpirar na nuca. É uma compensação do próprio corpo, né? Isso. É uma loucura, compensação do né? seu próprio É corpo. uma loucura. É inacreditável. O ressecamento vaginal, que é uma coisa bem incômoda, porque faz elas quererem fugir do sexo, porque elas têm dor na relação sexual. E muitas vezes têm vergonha de falar com seus médicos sobre isso, porque acham Até que com parceiro, né? Não fala, com né? parceiro elas não falam de jeito jeito nenhum, nenhum, porque quanto elas mais acham que com elas estão médico. devendo para o parceiro. É porque existe, né? A gente vive numa sociedade muito etarista. Muito. E porque eu sei porque por mim, quando a senhora falou, estamos no climatério, eu pensei, eu não vou contar isso para ninguém, eu tinha vergonha de falar. Eu entrei em parafuso. Porque é vergonhoso. Eu falava, até que eu entendi que não, gente, é normal, todo mundo vai passar por isso. Não é vergonhoso. Eu acho que a gente tem que se orgulhar, porque viver o climatério e a menopausa é sinal que a gente está viva. E passou por tudo, né? E passou por tudo para frente, chegar né? aqui. E se a gente for voltar no que a gente falou no começo, né? A gente vai entrar na menopausa com 50, por exemplo, que a gente pare de menstruar. A expectativa de vida hoje é 90 para nós mulheres. Você vai viver mais quanto tempo? Metade da sua vida. Então, e como você quer chegar aos 90? Exatamente. A pergunta é essa, né? Exatamente. Como você quer chegar aos 90, né? É E isso. tem uma pergunta aqui da Rosa, que é minha mãe, perguntou, ela falou, até quando vai a menopausa? Acho que também é uma dúvida. Para sempre. Pra sempre. Né? Os Porque sintomas também ou os eles sintomas melhoram? não. A menopausa, ela começa, a gente marca a menopausa com o término da menstruação. Então, por exemplo, para sua amiga que não tem útero, ela vai saber que ela está na menopausa quando ela dosar o hormônio mostrar para a gente que ela entrou na menopausa. Senão, ela não vai saber. Porque imagine que ela não tenha nenhum sintoma, se ela não dosar, ela não vai saber. Depois que a gente entra na menopausa e para de menstruar, dali para frente, a gente vai viver o resto da vida nesta fase. Porque parou de menstruar. Porque parou de menstruar. O ovário não vai voltar a produzir. Agora, os sintomas, eles são mais persistentes ou evidentes nessa fase da transição. Que é o climatério. Às vezes eu falo no consultório que o climatério é pior que a própria menopausa. E ninguém falava sobre climatério. Exatamente. Ninguém sabe. Ninguém falava, não. Ninguém fala, Márcia. Ninguém sabe. Eu conversei com várias pessoas e quando eu falei, estou no climatério, o que é climatério? Uma pré-menopausa. Defino como montanha-russa. É uma montanha-russa. Um dia você tá boa, um dia você não tá. Um dia você não entende por que você não tá boa. No outro você tá ótima, então você fala, eu não vou no médico. Transição menopausal. Transição. Uma montanha-russa. Uma montanha-russa. E um dos sintomas também é o ganho de peso. Sim. Né? É importante que a gente incomoda falar. a mulher, né? Eu, Sim. como nutricionista, eu vejo muito isso. Exatamente. Então, é o ganho de peso. Acho que não tem... Da gordura abdominal, né? Não tem uma mulher que não se queixe disso. Não tem. Né? Ganhei gordura nos seios, ganhei gordura muito na parte abdominal. na região Abdômen eu acho que é o pior, né, Márcia? É bem evidente a gordura isso. ali. Eu sempre fui gordinha minha vida inteira, eu nunca tive barriga. Então. A Mesmo barriga quando eu sempre era chapadinha, obesa, né? era chapadinha. E aí, de repente, a gente estava falando aqui, eu como um queijinho desse aqui, a barriga faz pum. Aí eu vou colocar uma roupa, marca na barriga. Eu tô super Então, estranhando. alimentação saudável para quem sempre teve alimentação. Mas eu sempre me alimentei bem, sempre fui saudável. Agora, não é mais alimentação só saudável. São estratégias nutricionais para a sua alimentação que tem que ser diferente do que você tinha antes. Alimentação, ok, tem que ser saudável para todo mundo. Não é agora que você tem que ter uma alimentação saudável, né, doutora? Para ter saúde, tem Pra que ter se saúde. alimentar saudável. Sempre tem que ter. E não é Mas só agora- estética. Ela muda Saúde, também muito. todo o bem-estar, Né? toda a situação. Então, agora é uma estratégia nutricional diferente. E o que é essa Estratégia alimentação nutricional. diferente? É uma estratégia onde vamos supor, né, parte de carboidrato, que é o que mais pesa. Vamos comer os carboidratos corretos, com índice glicêmico baixinho, para que o seu corpo não faça essa estocagem de gordura abdominal. Então, vamos lá. Seriam alimentos de baixo índice glicêmicos. Você não vai acordar de manhã e comer pão,
Aí, naquele intervalinho que você tá aqui no seu estúdio, você come uma bolachinha de água e sal. Tudo errado. Aí, você vai chupar uma fruta. Eu vou chupar uma manga, que é uma fruta super de alta concentração de glicose. Aí, na hora do almoço, você come arroz, farofa... E batata. E toma um copo de suco bem gostoso. Não vou nem falar de laranja aqui também, né? Concentração. Então, aí à tarde continua, à noite continua. Então, a estocagem de açúcar no sangue é muito grande. Muito grande. E o seu corpo não vai dar conta. E aí você vai ter, se a gente entrar muito mais a fundo, né? Uma resistência à insulina. Então, o seu corpo não vai mais conseguir, o pâncreas não vai mais conseguir produzir a insulina correta para tirar todo esse açúcar. E aí, o açúcar vai ficando ali. Seu metabolismo está bem lentinho na nossa fase aqui dos 40, 50 anos. E aí, começa a estocar essa gordura abdominal. Então, nós temos que mudar essa estratégia alimentar. E como que a gente muda? Porque assim, indo numa nutricionista, te conhecendo, vendo como é a sua rotina. Não é dieta para mim, para você e para ela é igual. Não é, completamente diferente. Então, a dieta que a minha filha fizer, eu não posso seguir, não pode ser a mesma não é dieta. do Google que tira dieta, né? Eu também concordo que tenha que ter uma individualização aí, porque para cada mulher existe uma necessidade, cada uma tem um gasto energético. Então, imagina alguém que trabalha dando aula de natação ou na academia. Até pela idade, né? Você é totalmente ativa, você vai lá, busca as meninas, diferente de uma senhora que fica sentada o dia inteiro, trabalha com o computador o dia inteiro. Então, aí é um equilíbrio da balança. É aquilo que entra e aquilo que eu gasto. Se eu quero perder peso, eu preciso fazer um déficit calórico. É isso, né? É isso, déficit calórico. Mas existem alguns alimentos que são mais bonzinhos e os vilões. E os vilões da dieta. Fala pra gente. Eu não comi nada, gente. Eu também não. Olha que tábua de frios mais colorida. Maravilhosa, aí a Gil perguntou pra gente, aqui o que pode? Tanto eu quanto a doutora, a gente apontou essa castanha aqui, ó. Gente, é isso, ó. Dessa tábua inteira. Pode ser uma amêndoa. Uma amêndoa salgada. Uma amêndoa. Parece que seja salgada, mas ok, que ela é saudável. Hoje a gente vai comer em homenagem a você que fez essa tábua linda pra gente, mas é o que a gente pode comer também. Uma azeitoninha também pode. Azeitoninha. Eu não tinha visto azeitona, pode comer. Mas o quê? Porque, assim, quais são os alimentos que vão me ajudar? Então, vamos lá. Desculpa, acho que engasguei. Tanto na hora do almoço. Quanto você recupera? Vou ler mais algumas coisas aqui, porque tem muita coisa. Então, vamos. Vamos lá. Alguém falou do Dr. Semi. Que lindo. Eu achei muito bonitinho. Fui paciente do Dr. Semi por anos. Gratidão. Gratidão. Rosângela Siqueira. Boa noite. A Mariana Bright falou, não é vergonhoso de jeito nenhum. A Lindalva falou, como é ruim esse calor. Ainda mais nesse calor que a gente está vivendo, né? De 40 graus. Boa noite, doutora Shaira, minha médica, melhor do planeta. Eu concordo. Obrigada. A Nani perguntando, pode falar sobre reposição hormonal em gel? Ela funciona? Ela funciona. Então, se você lembrar que a gente vai repor estrogênio e progesterona, o estrogênio, na maioria das vezes, a melhor via de administração é a transdérmica, que a gente chama, que é na forma do gel. É a que tem menos risco vascular, que é de causar trombose, embolia, problemas vasculares, e é uma via bastante segura para a reposição do estrogênio. A progesterona não é segura para ser usada na forma de gel, então as sociedades elas não recomendam o uso da progesterona via cutânea. Eu sei que tem muita gente prescrevendo e repondo. Eu mesma atendo muitas pacientes repondo progesterona transdérmica, mas isso não está correto. Não existe nenhum respaldo. E a gente pode aumentar o risco de ter um câncer de endométrio para as pacientes que têm útero e repõem a progesterona transdérmica. A testosterona só pode ser reposta pela pele, não pode ser reposta via oral. E é isso. Então vamos voltar nos alimentos. Vamos voltar nos alimentos. Vamos aqueles nossos amigos. Vou falar uma coisa mais geral, tá? Sim, claro. Proteínas magras. Então, o próprio ovo, carne bovina, peixe, quem gosta, mas uma carne mais magra. Alimentos integrais, saladas à vontade, né? Legumes. As oleaginosas, que são as castanhas, amêndoas, são até linhaça. Eles são alimentos
que tem assim, é muito pouco, mas dá resultado. Uma quantidade boa de estrogênio nesses alimentos. Então, se você já tem essa alimentação, uma semente de abóbora, uma semente de girassol, você inclui na tua salada na hora do almoço, na hora do jantar. Então, são pequenas mudanças que você faz na sua alimentação que no conjunto como um todo dá um resultado muito legal. Foi isso que eu fiz durante a minha fase aí de climatério e menopausa. De transição. E a soja? Eu acho que é um equilíbrio. E a soja? Porque a soja tinha uma... Eu lembro que uma época, quando eu era criança... Soja, né? Soja que todo mundo falava que a soja ia salvar a menopausa. Não tem, né? Não tem essa de Para se alimentar, salvar a menopausa comendo, vai ter que comer um caminhão de soja. Não vai gostar. E saber a procedência mesmo de onde vem, né? A soja. Hoje em dia tem toda a soja transgênica aí. Soja transgênica. Que é bem não complicado. é que a soja seja um alimento ruim, né? Não, é um bom alimento. Mas alimento. É que a gente está com muitos problemas. Na produção, no armazenamento. Então, não é uma coisa que hoje vai fazer uma diferença. Fala, come soja que você vai ficar ótima. Agora, na soja, tem um composto que a gente chama de isoflavona. E a isoflavona é um fitoterápico, né? Porque é derivado de um produto natural que pode ser usado para tentar aliviar os fogachos. Algumas pacientes até se beneficiam, mas são muito poucas, pouco, é muito suave. São poucas. Mas tem que colocar na dieta, tem que colocar na alimentação. Essas medicações fitoterápicas, elas podem ajudar? Elas podem ajudar. Existem os fitoterápicos, existem outras categorias de medicações que podem ser usadas para as pacientes que não podem fazer terapia de reposição. Aí os antidepressivos entram como uma alternativa. Então, imagine um grupo de mulheres que teve câncer de mama ou endométrio, que não pode fazer terapia de reposição, mas que está tendo onda de calor, está acordando de madrugada, está irritada, com humor depressivo, você precisa ajudá-la de alguma coisa. Então, a gente melhora a dieta, a gente melhora a atividade física, a gente mexe no estilo de vida, mas às vezes a gente precisa de uma medicação. E aí a gente pode usar os fitoterápicos e a gente pode usar alguns antidepressivos. Bacana. Doutora, fala pra gente, assim, porque assim, eu lembro que quando eu entrei no climatério, eu tinha 45 anos e eu achei que era muito cedo. Tem uma idade que a gente pode começar a ficar mais atenta? Dos 40 para frente. É essa idade mesmo. Essa idade. A gente considera que a menopausa é precoce quando ela é anterior aos 40 e acontece. Tem mulheres de 29, tem mulheres de 35. É raro, mas acontece, né? É raro, mas acontece. Eu conheci uma menina esses dias que com 35 ela entrou. E ela entrou na menopausa mesmo. Sim. Né? Ela parou de menstruar e ela entrou na menopausa mesmo. Mas o mais frequente é que comece após os 40. A média para a mulher brasileira para parar de menstruar, 49, 50. Tá. Voltando um pouquinho na questão da reposição, existem também alguns casos que a gente acompanha, né, na mídia, ou que a gente tem conhecimento de um exagero dessa reposição. Né? Então, pessoas que fizeram tratamentos muito mais agressivos e que hoje se arrependem, ou que tiveram que fazer um novo tratamento para poder equilibrar o organismo, enfim. Como lidar com isso, doutora? Como a gente sabe que está certo, que está errado? O que é exagero? Eu acho esse assunto extremamente pertinente, porque a gente já teve um momento onde ninguém queria repor, todo mundo morria de medo de repor, uma geração que perdeu a janela de oportunidade de ser beneficiada pela terapia de reposição, e agora a gente está no extremo oposto. Eu vejo mulheres de 35 que não têm indicação de reposição, implantando chips diversos. O chip da beleza, né? Esse é difícil até para falar, porque né, foi proscrito por todas as sociedades, foi proibido durante um período, a agência reguladora suspendeu a comercialização, e depois houve um movimento e algumas pessoas foram a Brasília e conseguiram liberar de novo com algumas ressalvas, várias ressalvas, porque, de novo, as sociedades médicas não aceitam a colocação desses chips. O problema do chip é que os que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, a gente não tem como medir a quantidade de hormônio que eles liberam. Essa é a questão. Então, nem é que o chip seja uma via ruim. Ele poderia ser uma via boa,
mas não tem como a gente saber quanto tu libera de hormônio. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem. A gente coloca um chip que, teoricamente, foi feito para durar 6 meses. Só que, muitas vezes, aquela paciente continua liberando hormônio 1 ano, 1 ano e meio, e muitas vezes você não tem como tirar, porque eles não são removíveis. Então, se ela fizer um câncer de mama no meio desse caminho, eu não tenho como remover, eu não tenho como retirar. O perigo disso. É um perigo. É um perigo. E as pessoas não estão entendendo isso. E aí entra um assunto muito polêmico, né? Gente que vende, que comercializa. Uma indústria farmacêutica. Uma indústria que não vem a propósito de cuidar, que não vem a propósito de tratar, de melhorar, de promover. Então, nesse momento, infelizmente, a gente ainda não tem respaldo para usar esse tipo de hormônio. As doses suprafisiológicas, né, que são essas doses altíssimas, que você vê as mulheres ficando com suas musculaturas absolutamente definidas, músculos enormes. As mulheres ficam secas, né? Seca gordura, fica maravilhosa. Você vê a pele deslizar, porque a gordura desaparece. Sim. Mas junto com isso vem a alopecia, a calvície. Porque se você olhar as testas, elas começam a crescer. E se você pudesse olhar os clítoris, eles aumentam. E se você prestar atenção na voz, você consegue saber quem está usando dose suprafisiológica. É uma bomba de academia, então. É uma bomba de academia. Que atualmente está sendo usada em consultório médico, receitada por médicos. Que perigo. Que perigo para a sociedade, né? Gente, tem muita pergunta. Então, pode falar, Má, vamos lá, fale. Eu acho uma coisa também interessante que, por exemplo, a mulher vai ao ginecologista e pergunta para a doutora. Aí a doutora vai falar, vamos fazer reposição, vai te ajudar. Aí eu não sei se eu quero, fica naquela dúvida. Isso. E tem uma janelinha desse tempo de tomar a reposição hormonal, de fazer a reposição. Né? Não pode falar assim, parei de menstruar, vou esperar. Daqui 6 anos, falar, eu quero fazer reposição hormonal. Correto? Mas você sabe que isso... A gente teve uma atualização do consenso agora no final de 2024. Sim, a gente tinha realmente isso. Uma janela de oportunidade que a gente falava assim, 10 anos. Tá. Então, de quando você parou de menstruar, você tem que iniciar nos primeiros 10 anos. Se você não iniciar, o risco fica muito alto depois. Mas neste último consenso, o que se tem você tem que discutir caso a caso. Porque se você entrou na menopausa com 40, e naquele momento, por alguma razão, você decidiu não fazer, com 50, você ainda é muito jovem. E você pode ter mudado de ideia. Lá, então, legal, né? Você pode ter mudado de ideia. Então, o consenso de 2024, que foi uma reunião de especialistas no mundo inteiro para estabelecer critérios e regras, mudou a janela de oportunidade. Que legal. Até porque a gente muda em 1 ano, imagina em 5, imagina em 10, né? E a gente muda de ideia. Muda demais, a gente muda de o ideia. tempo inteiro, né? Eu acho que é interessante, ó. A Mariana Bright colocou, se a gente considerar o climatério, aquilo que a gente falou aqui, se a gente considerar o climatério com a menopausa, nós passamos mais anos nessa fase do que na reprodutiva. E para que fazer uma fase ruim? Precisamos muito normalizar essa fase feminina. É exatamente isso, Mariana. A gente vai viver a maior parte da nossa vida entre o climatério e a menopausa. E quando diz normalizar, né, parece que é um clichê, que as pessoas estão falando muito de normalizar. E é normalizar mesmo, a sociedade normalizar. Porque realmente existe um preconceito com as mulheres, né, quando as mulheres envelhecem, passou de 40. Antigamente era 30, está melhorando. Passou de 40, já existe um preconceito. E imagina quando entrar na menopausa, então. Entrou na menopausa é como se ficasse inútil para a sociedade. Isso passa até pelas questões de trabalho, né? Exatamente, porque de trabalho. Algumas empresas não querem mulheres de 50 anos, artistas têm dificuldade, porque já não tem mais aquela aparência, aquela pele maravilhosa, né? Aquele corpo maravilhoso. Então, acho que a gente tem que desmistificar isso e seguir. Sim. Até porque, né, eu estava falando isso com uma amiga essa semana, a gente se apega muito a isso. A sociedade faz com que a gente se apegue muito à nossa aparência física. E nós somos muito mais do que isso, né? Somos muito mais... Do que a própria... Exatamente, né? Por isso que eu te perguntei, né? A alimentação, ela só ajuda o físico, mas ela ajuda a ser saudável. E é isso que importa. Essa é a discussão, né? De todas as formas. Eu acho que quando você faz uma alimentação correta, o acordar bem. Isso. Né?
você acorda completamente disposta no outro dia. Sim. Né? Sim. Agora, quando você come tudo errado, ou passa uma noite inteira bebendo, isso é fato. No outro dia, ainda mais nessa fase, né? Com toda certeza. O vinho tinto aumenta os nossos Gente, fogastos. vamos falar Assim, do a gente vinho pode tomar o vinho A tinto. dica, o vinho tinto A gente aumenta pode tomar o fogacho. vinho tinto, mas a gente tem que saber. Falei pra Juju, hoje tinha que ser uva verde. O Mário não sabia, tá? Ela falou isso aqui. Não, mas eu sou totalmente a favor do vinho tinto. Ele acho- tem os seus benefícios É. muito maiores, né? Embora a gente tenha falado muito sobre o álcool mesmo, eu acho que na questão do câncer, na questão das doenças cardiovasculares, teve uma época que a gente falava que o álcool tinha um efeito protetor. Não tem. Na verdade, não tem. É a uva, né, que tem um efeito protetor. É a uva em si, não é o vinho, né? Essa uva fermentada. Mas não é, Ju, é que é assim, ó. É que é tô tudo. sofrendo aqui E não é só o vinho, né? É a cervejinha, é a bebida destilada. É que assim, é um prazer, né? Muito. E a mulher, quando ela chega na cidade, parece que ela tem mais o prazer ainda, né? De sentar, de arrumar uma mesa bonita, de colocar uma bebida, de ficar entre a mesa conversando. Os nossos, como falo, nossos encontros já são diferentes. Mas E tem muito a ver com o que a gente falou semana passada aqui com a Mariana, de que a mulher, ela chega nessa idade e ela também está mais plena. Ela também está mais empoderada. Ela também sabe ir na loja, escolher o vinho dela. Ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela quer. E isso dá muito prazer. Sim, né? Não tem Mas é uma como, mas dosagem. equilíbrio. E isso faz parte da tua alimentação, correto? Sim. E Né? você sabe, isso Então, é uma dosar. coisa assim, curiosa. Às vezes eu ia no Bright e eu tinha vergonha de entrar na adega e de pegar uma garrafa de vinho, porque eu falava assim, nossa, vou encontrar todo mundo aqui, todo mundo vai ver que eu tô pegando essa garrafa de vinho. Eu não bebo, todo mundo sabe, eu bebo pouquíssimo. Até porque eu faço partos, eu tô sempre alerta. Tô aqui tomando água. Mas às vezes eu tenho vontade de tomar uma taça de vinho na minha casa, colocar uma Isso. mesa, receber meus filhos, Claro. meus amigos, enfim. E eu achava que era estranho. Hoje eu não acho mais. Que bom. Eu posso pegar o vinho que eu quiser, eu bom. escolho, eu vou lá, brinda. eu brindo. A gente tem que se empoderar mesmo. Somos empoderadas. Porque o prazer faz parte da vida. A vida não é só É. prazer, mas a gente precisa aquilo que a gente desses tava momentos, conversando, né? né? Claro. A Mônica, Adriana Salles, falou: boa noite, estou em climatério há 2 anos, mas não precisei ainda de reposição hormonal. O que prefiro, parabéns pelo tema. A Rose falou: o período de climatério, principalmente a menopausa, podem causar insônia e problemas psicológicos nas mulheres. Aí, a dúvida de novo do sintoma. Com certeza. Com Muito, certeza, muito. E aí? Ela procura um psicólogo ou ela procura uma ginecologista? Primeiro ginecologista. Eu vou falar para procurar o ginecologista. Certeza. Se o ginecologista souber ouvir, ele vai entender se a insônia é da menopausa e do climatério ou se tem alguma outra razão. Porque a gente pode ter um transtorno de ansiedade de base que precisa ser tratado Tratado para com um depois. psiquiatra ou se o ginecologista se sentir capacitado, ele pode fazer isso. Mas a gente começa pelo ginecologista. Até uma nutricionista faz diferença. Sim. Não tenho dúvida. Dorme. Vamos supor que você vai dormir 10 horas. Janta 9h30, 10 horas. Ou 9 horas. E vai dormir. Não dá bom. Dá bom. Não dá bom. Não dá nessa bom. fase. Nessa fase não dá mais bom. Come um churrasco à Antigamente, noite. isso, come o churrasco à noite e vai dormir. Não dá, mas é nessa fase. Antigamente, lá atrás, É. você podia fazer qualquer coisa. Você deitava na cama, fechava os olhinhos, você dormia. Agora não dá bom mais. Você tem que fazer uma comida leve, né? Que tenha Jantar digestão, jantar cedo. É por isso que nossos avós iam dormir 6 horas da Isso. 8 horas da noite, Isso. né? Mas eles estavam Que é certos. saudável. Eles estavam Saudáveis. certos. Nossa, eu faço tudo Entendeu? errado. Então. A Elisângela falou: entrei no climatério aos 42 anos. Aos 42 anos. Hoje, aos 50, ainda não estou na menopausa. Fico de 7 a 9 meses sem menstruar. A Isabela, que está aqui com a gente. Boa noite, meninas. Tenho uma síndrome autoimune e precisei tomar altas doses de imunoglobina. Isso é o que a Isso gente nem pode comentou, né? Fazer entrar na menopausa mais cedo? Ótima pergunta, Isa. É difícil falar assim, porque precisa saber qual é a síndrome, qual é a doença, o que ela está tratando. Às vezes, sim, é a resposta. E outras- tem muita síndrome que está relacionada à alimentação. Sim. É mesmo, Márcia? Muito. Inflamação, né? Inflamação. Principalmente as inflamação. autoimunes, né? Muito. Inflamação. Né? E pouco se Inflamação. fala sobre isso, né? Complicado. Eu queria falar sobre a libido. Porque eu acho que
além da questão física, de saúde, ela acaba influenciando muito socialmente, né? Tanto no convívio com o marido, ou quem não é casado, né? E a mulher começa a se sentir muito desvalorizada, autoestima baixa. Como trabalhar com a libido? Esse assunto é complexo, dá um podcast só disso. Libido, gente, é uma coisa multifatorial. Não é só hormonal, é comportamental, ambiental, é como você se sente com você mesma, é como você lida com o seu corpo, é se você se conhece, por isso eu falei da masturbação, porque a gente precisa se conhecer. Você tem que saber qual lugar do seu corpo te gera prazer, te gera sensações gostosas. E algumas mulheres passam a vida sem esse conhecimento. Algumas, a grande maioria, né? Talvez. Às vezes as pessoas não sabem que a região do clítoris é a região de prazer. Então, elas não sabem como ensinar os seus parceiros a tocá-las. Elas nem se tocam, elas não se conhecem. E ao longo do tempo, a gente vai inibindo, porque se você não sente prazer, a gente vai ficando mais fria mesmo, mais fria. E isso vai gerando uma série de desconfortos. Quando a gente chega nessa fase do climatério, se a gente não construir uma sexualidade bem construída durante a vida reprodutiva, enquanto a gente era jovem, a gente precisa lidar ainda com a baixa de hormônio. Então, se a vida sexual era ruim antes da menopausa, é muito difícil que ela fique boa na menopausa. Agora, se a vida sexual era boa e elas vêm com 45, 43, 46 e dizem, doutora, agora eu tô com a vagina ressecada, eu tô tendo dor para ter relação, eu não tenho mais vontade de procurar o meu parceiro. Se você tratar, ela melhora. Hoje eu recebi uma paciente no consultório que eu fiz um tratamento local do ressecamento vaginal, então nós não estamos repondo, eu só injetei um hormônio na vagina. Há 40 dias atrás, ela voltou hoje, fazia 8 anos que ela não vinha na minha sala. E aí ela veio com essa queixa, ela falou assim, doutora, minha vida mudou. Olha que delícia. Minha vida mudou. Eu voltei a gostar de estar perto do meu marido. Eu posso ter uma penetração sem ter dor. Sim, pode. Precisa corrigir o que precisa ser corrigido. E, por outro lado, os homens também têm que entender essa situação, né? De conversar, de estimular. É por isso que eu disse que o tema é complexo. Não depende só de nós. Então, às vezes, os relacionamentos longos, eu costumo dizer que os relacionamentos longos são monótonos. Então, a gente tem que quebrar essa monotonia, a gente tem que sair da monotonia, a gente tem que criar, ser criativo, que é o que a gente faz quando a gente tem um namorado. A gente se arruma, a gente sai, a gente vai a um show, a gente viaja, se arruma, a gente fica monta a mesa. No casamento, isso vai virando uma rotina. E o dia a dia, ele faz o casamento virar quase uma zeladoria, né? A gente discute os filhos, o dinheiro, o que está faltando, a válvula do vaso sanitário que quebrou. E começa o dia assim e vai, cada um vai para o seu trabalho. E aí, à noite, precisa apertar o botãozinho de liga e desliga. Para nós, não tem como apertar botãozinho de liga e desliga. Não existe esse botão. Não existe esse botão. Inclusive, não existe. Também. Seria tão mais fácil, mas não é. E não é que a mulher não é prática, né? Simplesmente porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, os homens têm que entender que o sexo da noite vai começar na mesa do café da manhã. Em como ele fala com você, em como ele te aborda ao longo do dia. Então, às vezes, uma mensagem, uma brincadeirinha. Um elogio. Uma ajuda. E a conversa sobre sexo também eu acho importante. Sim. Porque a mulher, ela não... A nossa geração, principalmente, a gente não foi educada para falar de sexo. E aí, quando a gente não conversa, a gente também não sabe o que um outro gosta. Né? E aí fica muito difícil da gente ter prazer. E às vezes até eles também fica mais difícil. O instinto, ele é natural. Né? Tanto que se a gente começa o estímulo, o beijo, o toque, o cheiro, o abraço, ele gera sensações. Ou deveria gerar. Mas a gente precisa aprender a sexualizar. A gente precisa aprender onde a gente gosta de ser tocada, como a gente gosta de ser beijada, onde você quer ser beijada. Então, o que é bom para uma mulher não necessariamente é para outra.
E isso precisa ser ensinado para os nossos parceiros, assim como eles também têm suas preferências e seus desejos, e a gente também vai acordando isso no relacionamento. Por isso que às vezes o sexo casual é bom e às vezes ele não é bom. Porque o sexo casual, ele envolve uma energia enorme, né, de desejo, mas como você não tem intimidade, às vezes você não consegue um bom nível de estímulo. Ou consegue. Se o nível de desejo é alto. É uma caixinha de surpresa. A mulher, né? Surpresa. Se ela se sente bem Sim, com ela se ela mesma, se ela vai sente bem. pedir. Exato. Ela vai pedir. É uma caixinha, não tem como. Eu esqueci de uma coisa super importante. Nós também temos o sorteio do Billy Bull. A gente vai sortear 4 tábuas de mini hamburguinho. Mas aí você tem, ó, o equilíbrio. Isso. Você almoça saudável durante a semana, Dona Marô. No sábado, você vai lá e come É isso aí, Billy uma Bull. refeição, né? Então serão 5 sorteios, gente. Né? Sendo que 4 tábuas de hambúrguer do Billy Bull, às terças-feiras, tá? E um jantar um almoço na Dona Marô. Com acompanhante que é para vocês dois comerem saudável. Relaxarem um pouco, conversar um pouquinho sobre relacionamento nos olhos. Entender que comida saudável é gostosa também. Muito. É super Vai ser ótimo. Falar nisso, né, Márcia? O quê? A Márcia está com um curso, Márcia. Conta pra gente esse é curso verdade, direcionado para mulheres 40 a mais que estão passando por tudo isso que a gente falou aqui. É verdade. Eu tenho uma companheira aí de 15 anos nessa vida profissional e nós começamos agora em 2025 um grupo fechado onde a gente ajuda as mulheres a entender um pouquinho sobre tudo isso que a gente estava falando. Eu como nutricionista, a Ciane como fisioterapeuta energética. Então, a gente troca experiências. É para isso. E dia 18, 19 e 20, agora, semana que vem, nós vamos fazer as 3 dias de live para ajudar as mulheres, para trocar conhecimento. Quem quiser participar, entra na nossa página do Instagram, chama Revitalize 40, mais escrito. Número 40 e o mais escrito. Coloca a Vini pra gente. E o Vini coloca. Na tela. E tem o link para entrar nesse grupo VIP. Será um prazer compartilhar aí essa fase com todas as mulheres que tiverem presente. Além disso, na sua página você também compartilha bastante dica de Bastante alimentação dica. saudável. Acho que É gostoso. legal falar. Fala pra gente a sua página. Da Dona Marô? É. Dona Marô, culinária saudável. Ó, a Rosângela colocou assim, só pra gente finalizar a questão da alimentação. Falando em alimentação, Sim. temos que eliminar o açúcar, mas um cafezinho de todo dia é complicado sem adoçar. Qual adoçante recomendado para o cafezinho? Nenhum. Posso dar uma dica? Pode. Como consumidora e Pode. totalmente leiga no assunto, eu também achava. Aí eu usava adoçante e comecei a diminuir as gotas. Isso. Hoje eu uso sem nada. Sem nada. É um processo, vai tirando. Vai tirando e você vai começando a sentir melhor o sabor do café. café. Exatamente isso. Que é porque muito gostoso. Porque o que você quer? Você quer o café ou você quer o açúcar? Ou você quer o gosto do doce. do doce no café. Exato. E aí é incrível como você percebe O que o café adoçante- é horrível com açúcar, porque ele tira o gosto O adoçante é um alimento para os diabéticos, não para gente que não é diabético, né? Então, não tem que acrescentar adoçante em lugar nenhum. E compra café bom, né, gente? A gente sabe que tá compra um café caro, bom. mas o café é bom, você não vai... Ou então faz assim, já que você fala para mim que não vai conseguir, toma um chá. Nossa, tem uma infinidade de chá maravilhosos que vão te trazer muito mais benefícios, principalmente nessa fase. Sim. E é isso. Muito obrigada. Meninas, muito obrigada. Acho que a gente Nós que tá uma hora agradecemos. conversando, não parece, né? Não, olha, passa rápido, né? Essas maravilhosas palavras, né, Ju? Não é? Eu juro, eu tô sendo muito franca. Eu saí do consultório um dia e falei, eu preciso levar a Chayne no podcast, porque outras mulheres precisam ter acesso ao que eu escutei aqui. É isso. É verdade, você falou isso pra mim, eu falei, não, É eu sim, não gosto é de sim. falar. Aí a eu gosto gente de falar conseguiu. aqui. É umas palavras que parece que entram assim e falam, é isso que eu precisava ouvir hoje. E é isso que você falou, né? De se sentir escutado. É um lugar que a gente se sente escutado. Né? E o que retorna faz sentido. Porque às vezes a gente fala, e a pessoa não fala nada com nada depois, né? E de se sentir escutado, de se falar, nossa... Lembrar que cada mulher é uma mulher, cada eu não mulher sou tem a um única passando sintoma. por isso. É. E de entender
coisas que você fala, às vezes você pensa assim, nossa, tô falando com uma vidente, porque como que ela sabe que eu tô passando por isso? Não. Né? Porque é normal. É o normal. É o normal. Vini, temos sorteio? Teremos, só um segundo. Tá. Por quê? São 5 sorteios. Né? São 5 A sorteios. gente pode fazer tudo num só. De 1 a 5 lista. De 1 a 5, lista. Então, o primeiro é o almoço e o jantar. E os outros 4, fica mais fácil, assim. Os 4, a tábua do Billy Boo. Já vamos? Não, só. Você tá olhando pro meio. Ah, tá, não, que eu olhei pra você. Você não colocou o cronômetro hoje. Eu tô com o cronograma na cabeça, Isa. Tá vendo? Os clientes estão deixando a gente louco. É isso que acontece. É o fog lá. Não, Ju, você tá boa agora. Eu tô medicada. Você tá boa. Eu tô medicada. Sou uma pessoa muito melhor. Com certeza. Meninas, obrigada mais uma Obrigada a vez. você Vocês querem pelo deixar algum convite. recado? Não, Querem eu quero falar alguma agradecer coisa? essa oportunidade. Eu estou muito feliz de ter vindo. Foi aí muito gostoso poder compartilhar essa noite com vocês e poder tentar contribuir para as pessoas que nos escutaram e tentar fazer com que elas se entendam também e possam ter acesso ao autocuidado. Muito bem, agradeço mais uma vez por ter vindo aqui. E as mulheres que estão nos assistindo, participem lá da nossa página. Aqui, ó. É verdade. Participem então da nossa página, Revitalize 40+. E aí, a live vai ser dia 18, 19 e 20 da semana que vem, agora de março. Obrigada, Ju. Obrigada a Obrigada. vocês. Toda a Eu equipe. agradeço demais, assim, pela presença, pelo conhecimento. Eu acho que de tornar esse momento leve, sabe? É importantíssimo demais para todas nós mulheres. Sim. E vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, já que o Vini não está com o sorteio pronto ainda. Vini. Tá aqui. E agradecer mais uma vez a Jaque Janine, onde nós estamos, inclusive. É um lugar maravilhoso, gente. Uma mansão maravilhosa. Maravilhoso, Gostoso estar aqui. Os bacana. meninos que trabalham aqui são sensacionais. O Nino Sobrinho, a Roberta Covre, que comandam aqui do Jaque Janine, estão fazendo 1 ano, estão se consolidando cada vez mais com serviços super diferentes, além do corte, do cabelo, desse cuidado, tem um cuidado de bem-estar muito legal aqui. E eles têm projetos assim para também empoderar a mulher, trazer, né, vai ter um bistrô aqui agora. Então, a gente tem semana que vem também um médico que vem de São Paulo para falar sobre emagrecimento. Então, entrem na página Jaque Janine Americana e conheçam mais um pouquinho do serviço. Quem faz a página é a Isa, que está aqui com a gente. Ela arrasa. A Dona Marô Culinária Saudável, que dispensa apresentações, que é da Márcia. A gente adora almoçar lá. As meninas adoram. A Helena é fissurada. Minha fã. O dia que a gente foi lá a última vez, ela falou assim, mames, eu queria contar uma música para esse lugar. Ai, que legal. Aí ela falou graça, assim, as filhas da sinta a Ju. paz desse lugar. Legal. Elas amam. Não é só a experiência da comida, né? Não é. Tem uma paz lá é dentro. sensorial. Tem, Verdade. exatamente. Que é legal. maravilhoso. É o amor que se coloca. Pronto, É, gente. Calma, vou é falar do verdade. Bright agora. Eu falei de todos. Vou falar do Bright, que fornece nossos vinhos, que também dispensa apresentações, que é super tradicional aqui na cidade. Tem Com o melhor certeza. pão da Melhor. cidade. Mas vocês não vão lá comprar pão, vocês vão lá comprar fruta. Não vou apanhar aqui hoje. Mas tem uma adega maravilhosa de vinhos, atendimento, o pessoal que fica ali atendendo a gente, acho que é a Bruna, o José. Eles dão dicas, tem vinhos de todos os preços, né? Não são só vinhos absurdos de caro. Sempre tem promoção, então vale a pena conhecer. E vamos pro sorteio, que eu sei que é isso que vocês querem, que vocês estão esperando. Vamos lá, Vini. 3, 2, 1. Vai ser aqui, tá? Mas eles vão vir lá. Ah, tá. A gente não vai vir aqui? Vai ver. Tá. Ih, não vai chegar nunca. Vai sim. Você vai falar pra mim. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vocês estão vendo aí, né, gente? Eu não tô. Nani, primeiro. Nani, você ganhou o almoço ao jantar na Dona Marô. Você vai ter que vir pra cá, Nani é de São Bernardo. Mas ela é minha prima, ela vem. Lilian Grilo, Mônica Adriana Salles, Cristina Leite e Luciana Martinez ganharam, então, a tábua de hamburguinhos ali do Billy Boo, às terças-feiras. Fala comigo, gente. Me chama no meu Instagram, Juliana, com 2 N's, Freitas com. E aí eu já envio para vocês os vouchers, certinho. Tá bom? Meninas, obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Boa noite, Muito obrigada. boa semana. Boa noite para todo mundo. Obrigada. E você, eu te espero quinta-feira que vem, semana que vem, aqui no Blas, 20 horas, ao vivo, e com a Rose e com o Mal,
porque realmente eles fazem muita falta. Com certeza. Não se esqueça, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber. Toda vez que a gente postar um conteúdo ali, você vai receber. Também siga a gente no Instagram e compartilha, gente. Vamos levar, né? Vamos compartilhar tudo isso que a gente conversou, levar conteúdo para as pessoas. São temas realmente importantes para a sociedade e também divertido, né? Porque a vida tem que ser leve. Manda pastilha do Zap. Manda pastilha do Zap do mal, por favor. Manda pastilhas do Zap para os grupos, para todo mundo. E obrigado por terem ficado com a gente até o final. Um beijo e semana que vem.